E aí, pessoal? Oi, gente! Acabamos de chegar aqui no Beto Carreiro para conferir como que tá o parque nesse finzinho de 2021, acompanhar também todas as obras espalhadas aí por todo o espaço e, claro, aproveitar também para curtir a segunda edição da Oktoberfest. Fica aí com a gente até o final que a gente vai mostrar todos os detalhes, que tá demais! Antes de mais nada, vai aí uma dica de ouro. Nesses últimos tempos, devido à demanda da pandemia, o Beto lançou o aplicativo Fila Virtual. Nele, cada visitante tem direito a marcar horário em 3 atrações para brincar nelas sem fila. Você, inclusive, já pode marcar assim que você adquire seu ingresso antecipadamente. Agora sim, começando a mostrar o parque, não tem como a gente não começar pela novíssima praça de eventos que o parque preparou. Então, com a tradicional estátua do Beto Carreiro ali, já logo depois da entrada principal do castelo, e todo um espaço revestido de gramado sintético e que agora está sendo usado para o evento da Oktoberfest, que ficou muito legal, tanto para tirar fotos, como também para o público poder descansar. Já aproveita o palco principal aqui da praça para falar, é claro, da Oktoberfest. Seguindo até o dia 15 de novembro, o Beto Carreiro montou 3 palcos com apresentações ao vivo, competições e comidinhas espalhadas pelo parque em várias estações, além de, claro, os brinquedos irem até mais tarde. Sextas, sábados e vésperas de feriado, o parque está funcionando até as 11 da noite. Nos outros dias, ele segue até as 9 da noite. Se você vier de traje típico, além de você ganhar 5 degustações grátis, você também leva para casa um chopp de 400 ml. E se você preferir apenas chegar na parte do evento noturno a partir das 5 horas da tarde, também tem um ingresso especial chamado de Night Sessions que você pode adquirir.
E finalmente, aquilo que todo mundo já não aguenta mais de ansiedade, que são as novas atrações que o Beto Carreiro está preparando para esses próximos meses. O que se sabe já de mais concreto é que se trata de 3 novos equipamentos. O primeiro deles é uma Disco Coaster, inédita na América do Sul. Tem também o Air Race, que está aqui atrás de mim, inédito no Brasil. E por fim, uma atração mais voltada para o público familiar e infantil, também uma atração aquática, que é o Watermania duplo. Lembrando que essas 3 atrações foram importadas lá da Itália, da empresa Zamperla, uma das principais fabricantes que a gente tem de equipamentos para parques temáticos do mundo. Mas é claro que a pergunta que fica é: quando que o Beto Carreiro vai abrir todas essas atrações? O parque ainda não se manifestou oficialmente e deve vir um anúncio oficial nesses próximos meses, mas as informações que correm, o que o pessoal especula, é que o Air Race está sendo preparado já para o aniversário de 30 anos do parque, que é agora em dezembro, e aí as outras 2 atrações, que é a Disco Coaster e o Watermania duplo, que vão integrar uma nova área da Nerf, a Nerf Island, aqui no parque, eles sim acabem ficando talvez para o meio do ano que vem, no finalzinho do primeiro semestre ou começo do segundo. Será? E como se todas essas novas atrações não fosse suficiente, o parque também está muito empenhado em modernizar toda a sua estrutura. Então tem reforma rolando no Zoo, tem reforma também na Dinomagic, nos cenários, tem reforma na fila da Tigor Mountain. Enfim, o parque se tornou ali, mais do que nunca, um verdadeiro canteiro de obras e mostra o comprometimento muito grande do parque em oferecer a melhor experiência possível para o visitante e de forma muito rápida, dada a velocidade de todas as obras que estão acontecendo, inclusive, ao mesmo tempo. Agora vem dar um giro com a gente pelas atrações e shows do parque.
Quando a noite chega, a iluminação dá outra cara para o parque. É uma oportunidade única de curtir todas essas atrações à noite. E é com essa chuvinha que a gente encerra nosso longo dia de diversão aqui no Beto Carreiro, aproveitando não só para acompanhar a segunda edição do Oktoberfest, que está imperdível, já fica o nosso convite, mas também para acompanhar como está as várias obras que estão sendo executadas aí por todo o parque e também se atualizar, já que a nossa última visita por aqui tinha sido há quase 2 anos atrás. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhar todo o nosso conteúdo com seus amigos e familiares para dar aquela força de sempre, de deixar seu like, deixar seus comentários, seu feedback é muito importante para nós. E de resto, até a próxima!